Abra sua Bíblia no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 16. Pastora Mabel, depois de quase 4 meses de férias, voltou. Seja bem-vinda. Povo que tira férias, meu Deus do céu. Aí o Rômulo está de férias, arruma desculpa que agora é pai. Sabe, umas coisas eu não entendo isso. Mas, glória a Deus, o pastor Rômulo está de férias. Irmãos sabem também que a Lídia ganhou neném faz pouco tempo. A pastora Mabel está de volta, seja bem-vinda. Deus abençoe. O pastor Enedim não está viajando, está aqui também. Gente, olha só, glória a Deus. Livro de Atos, capítulo 16, vamos do versículo 1 ao 5. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele Timóteo, né? Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia, e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé dia a dia e aumentavam em número. Amém? Vamos orar? Baixe sua cabeça um instante, peça a Deus para que fale com você através desse texto, através dessa história bem bacana de amizade, de relacionamento fraterno, de relacionamento de um pai para com filho, de Paulo para com Timóteo. Pai querido, obrigado por essa noite de louvor e adoração, pela tua casa, ó Deus, cheia de pessoas reunidas, como essa última canção que nós entoamos aqui, com as 2 línguas, a oral, a de Libras. Nós viemos para te adorar, nós viemos para nos prostrar e nos render aos teus pés. Nós declaramos que somente o Senhor é Deus não apenas do universo, mas é Deus das nossas vidas. Declaramos que de ti somos e que de ti precisamos. Declaramos, ó Deus, que sem ti nada somos e nada podemos fazer. Reconhecendo isso, ó Deus, colocamos as nossas mentes, os nossos corações, o desejo, ó Deus, mais profundo da nossa alma, diante do teu altar de graça. Ó Deus, fala conosco, através desse texto, mexe, Senhor, com as nossas vidas, incomoda aqueles que estão acomodados, conforta, Senhor, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão aflitos, alegra, Senhor, aqueles que estão entristecidos, cura, Senhor, aqueles que estão enfermos, física e emocionalmente. Ó Deus, se há no nosso meio alguém que ainda não tomou uma decisão firme ao teu lado, salva, Senhor, aqueles que ainda estão perdidos. Mas que a tua palavra, ó Deus, encontre mentes e corações disponíveis. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Como já foi dito aqui, inclusive pela ministra Kézia, e a gente viu com alegria uma quantidade muito bacana de crianças presentes hoje. O mês de outubro é um mês que a gente dedica para trazer temas que dizem respeito à criança. Mas não apenas à criança, como nós estamos falando aos adultos, diz respeito também à família, o papel do homem, o papel da mulher, o papel do pai, o papel da mãe. As crianças no 15, é até redundante a gente dizer isso, se você é membro dessa igreja, você sabe que quando a gente fala que as crianças no 15 são uma igreja do presente e do futuro, não é slogan. A gente tem uma quantidade de atividades que trabalham, que formam as crianças no seu caráter pessoal com Cristo muito grande. Tem o trabalho de intercessão, dos intercessores mirins, tem o trabalho de discipulado missionário, que é o clubinho de missões, vai ter o acampamento agora, no próximo final de semana, tem encontros de meninos, encontro de meninas, a gente tem o coral, tem a bandinha dos juniores. Se a gente estender a infância até a primeira parte dos adolescentes, porque a infância, segundo o ECA, vão até os 15 anos incompleto, a gente ainda tem uma gama enorme de trabalhos. Então, de certa forma, não, de fato e de direito, a gente fala que as crianças no 15 são protagonistas, dos tais é o reino dos céus. E aí, eu e você, na qualidade de adultos,
Os jovens também, como que é os jovens? Os jovens também são responsáveis, porque são vistos, são percebidos pelas crianças. E nós, na qualidade de adultos, de homens e mulheres, a gente precisa entender o nosso papel, a nossa responsabilidade, o nosso papel como privilégio. Olha que coisa fantástica, eu e você somos convidados, eu e você somos desafiados a levar as crianças a conhecerem a Jesus como Senhor e Salvador. Não tem bênção maior do que essa, para quem é adulto, para quem é pai, para quem é mãe, para quem é tio, tia, para quem é avô, quem é avó. Você terá alegria de encaminhar o teu menino e a tua menina para a eternidade. Já pensou nisso? Você está preocupado se o teu menino, a tua menina vai terminar a faculdade, se vai se formar, se vai ganhar dinheiro, se vai estar inserido em tal e tal profissão. Isso talvez não esteja nas nossas mãos, mas encaminhar meninos e meninas no caminho do Senhor e levar eles para a eternidade com Cristo, está nas nossas mãos. Isso é uma baita de um privilégio, mas também uma grande responsabilidade. E a gente vai ver hoje, nesse relacionamento de Paulo com Timóteo, uma responsabilidade e um privilégio um pouco maior dos homens. A gente nesse mês vai falar ao universo masculino, nós vamos falar também ao universo feminino. E o papel e a importância do homem é muito gratificante. Nós lembramos que o Deus eterno se apresenta como Pai celeste. De todas as figuras conhecidas da criação, Deus escolhe a figura do Pai para se apresentar. E a mediação que nós temos é na figura de um filho, a pessoa de Cristo Jesus. Vale a gente dizer, e como a gente vai voltar nesse tema em alguns domingos aqui de outubro, que o papel da mulher também é excelente. E não há nesse sentido, no relacionamento entre Deus e a humanidade, não há diferença nenhuma entre o homem e a mulher. Amém? Mas hoje nós vamos dedicar um pouco para falar a respeito do universo masculino. Porque os homens têm um papel, uma importância, uma relevância muito grande na formação do caráter de cada uma das crianças. E fé se aprende e se desenvolve a partir dos relacionamentos domésticos. Querido, todo ser humano nasce envolvido com pecado, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado? Davi vai dizer que ele mesmo foi concebido em pecado. Por quê? Porque o seu pai era pecador e a sua mãe era pecadora. Todos nós, mesmo que as relações dos nossos pais tenham sido relações dentro de um casamento, dentro de uma bênção, mas são homens e mulheres pecadores. Todos nós nascemos, de alguma forma, já envolvidos com o pecado. Nesse sentido, as crianças não são inocentes. Mas, ao mesmo tempo, as crianças são inocentes. Porque a palavra de Deus diz... Vai tirar foto, irmão? Peraí. Porque a palavra de Deus diz que dos tais é o reino dos céus. E Jesus ainda vai dizer que se eu e você não nos tornarmos como crianças, jamais entraremos no reino de Deus. Então, ao mesmo tempo que sim, as crianças têm uma tendência ao pecado, desde Adão e Eva, as crianças de nascimento também têm uma tendência à eternidade em Cristo Jesus. Uma criança recém-nascida, de poucos dias, de poucos meses, e nos primeiros aninhos da sua vida, ela não sabe fumar, ela nem sabe o que é um cigarro. Uma criança não sabe o que é a bebida, e ela nem sabe o que significa a bebida. A gente fala em tom de brincadeira, às vezes, mas dói no coração. Agora deu uma diminuída no consumo aí nos bares, aqui na nossa região, né? Deu uma diminuída, por quê? Porque o pessoal está com medo de tomar bebida batizada. O pior não é você tomar bebida batizada, o pior é você batizado tomando bebida, que isso daí é o cúmulo da sem vergonhice, né? Já que você não tem medo do inferno, pelo menos do metanol, né? Já é uma vantagem. Mas a criança não aprende a fumar, a criança não aprende a beber, a falar palavrão de nascimento. Não foi no útero da mãe que ela aprendeu esse negócio. A criança começa a se envolver com toda essa sorte de pecado a partir da vida de um adulto.
de um irmão mais velho, de um adolescente. Essa semana também, um caso lá de um determinado jovem que estava usando o irmão dele menor de idade para tirar fotos com armas, com fuzil, com não sei o quê, para ganhar curtidas e compartilhamentos na rede social. E aí o pai, que foi levado à justiça, se disse inocente, que não sabia do que está acontecendo na casa dele. Pode ser verdade, porque tem muito homem lesado dentro de casa. Tem muito homem perdido dentro de casa, que não tem a menor ideia do que está acontecendo na sua casa, na sua despensa, no seu casamento e na vida dos seus filhos, para vergonha nossa, para vergonha nossa. Mas voltando, a criança ela não nasce, ela nasce com a tendência do pecado, mas alguns pecados ela vai ter que ver dentro de casa para desenvolver. Porque se ela ver na rua somente, mas ela tiver um outro padrão dentro de casa, na qualidade de criança, ela não cai. A criança que não tem o pai e a mãe falando palavrão dentro de casa, o irmão mais velho, a criança que não tem o pai e a mãe envolvido com drogas, com cigarro, com álcool, a criança que não tem dentro de casa relações de violência, essa criança ela não aprende essas coisas, mesmo que ela veja tudo isso lá fora, porque ela tem um parâmetro forte dentro de casa, e ela vai até estranhar quando acontece alguma coisa na escola, quando acontece alguma coisa na vizinhança, porque o ambiente dela foi todo protegido. Talvez você pai, você mãe, que hoje tem o seu filho, de repente, afastado, esfriado da fé, você está dizendo assim, pastor, você está dizendo que a culpa é minha. Na qualidade de criança, não. Na qualidade de adolescente e jovem, a culpa são dos adolescentes e jovens que fazem as suas escolhas a partir dos 17, 18, 19 anos. Mas dentro de casa, o papai e a mamãe precisa ser homem e mulher de Deus. E precisa segurar as rédeas daquilo que tem sido acontecido, que está acontecendo. Queridos, as crianças estão sendo roubadas na sua infância, na fase mais bonita da inocência, na fase mais bonita da criatividade, na fase mais bonita da imaginação. Elas estão sendo roubadas da oportunidade de conhecer a Deus, porque o pai e a mamãe são uma tragédia dentro de casa. A figura que ela tem de Deus passa pela figura do pai. Eu vou dizer de novo, que hoje a gente vai dedicar mais aos homens, mas também passa pela figura da mãe. A figura dos adultos, que representam para ela o amor, que representam para ela o cuidado. Eu vou dizer de novo, um adolescente rebelde, 15, 16, 17 anos, começa a tomar a sua escolha, já tem consciência. Uma criança de 3, 4, 5, 6 anos não, irmão. E a gente está dizendo que crianças nessa tenra idade estão sendo roubadas na sua fé, porque não têm sido ensinadas da palavra de Deus dentro de casa. Irmão, na boa, você é muito crente, você tem muita fé. Se você acha que um culto infantil, com o nosso ministério aqui, 1 hora, as crianças distribuídas aí na sala, vai resolver todo o BO daquilo que você não faz em casa a semana inteira. Você tem muita fé. E eu vou dizer que na verdade isso não é fé. Isso é sem vergonhice. Isso é mau caratismo espiritual. Isso é loucura. Você achar que o teu menino e a tua menina vai ser protegido espiritualmente deste mundo mal, se você, com a sua preguiça, com o seu mau testemunho, com a sua má postura, você não apresentar Jesus a essas crianças. Como a Késia disse, Deus não tem neto, Deus tem filhos, e eu e você precisamos apresentar os nossos filhos a Jesus. Timóteo não teve um pai crente. Nessa mensagem a gente vai enaltecer um pouco, e vamos deixar para falar do universo feminino nos próximos domingos. Nós vamos enaltecer um pouco o papel de uma mãe e de uma avó, a Eunice e a irmã Hilda. Não é a irmã Hilda, no caso Eunice e a Lloyd. Poucos irmãos entenderam a piada, cadê a Eunice? Porque nós temos o Eunice na igreja e temos a irmã Hilda, que é a vovó da Soraya, né? Mas no nosso caso aqui, a Eunice e a sua mãe, Lloyd, a vovó de Timóteo. Mulheres de Deus, que fizeram uma diferença na vida de Timóteo, porque Timóteo era um de tantos filhos de crente, de pai ausente.
Querido, a gente precisa ensinar o caminho que a criança deve andar. O que diz o texto de Provérbios 22? Ensine a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Você crê nisso? Amém. Você que tem o seu jovem, o seu adolescente, o seu adulto esfriado da casa do Senhor, afastado do Evangelho, toma posse dessa verdade. Porque em tempo oportuno, Deus trará cada um deles em nome de Jesus. Nós continuaremos crendo e insistindo. Quando Paulo encontra Timóteo, Paulo já era famoso. Já era o ex-perseguidor da igreja. Paulo já tinha feito milagres. A gente tem caminhado no livro de Atos, você vai lembrar que numa oração imprecatória, Paulo, de uma maneira com muita autoridade, decreta uma maldição temporária na vida de uma pessoa que fica cega, porque estava atrapalhando ali o agir de Deus. Paulo já está caminhando para a sua segunda viagem missionária, já tinha aberto igrejas, já tinha consagrado presbíteros e presbíteras, e o texto diz que ele encontrou com Timóteo quando chegou em Derbe e Listra. Mas está com a sua Bíblia aberta em Atos 16? O que ele encontrou? O que o texto diz que Timóteo era? Diz que Timóteo era o quê? Discípulo. Paulo vai puxar Timóteo para perto. A gente vai ver adiante que Paulo vai fazer de Timóteo, de fato e de direito, um pregador, um pastor, um missionário, um evangelista. Timóteo vai estar acompanhando em algum momento a igreja de Corinto, em algum momento ele vai estar com a igreja de Tessalônica, em algum momento ele vai estar pastoreando a igreja de Éfeso. Ele se torna um personagem muito importante na segunda geração do evangelho, mas a grande verdade é que Paulo não leva Timóteo à conversão. Paulo não apresenta Timóteo à fé. Paulo vai terminar a formação ministerial de Timóteo. Mas Timóteo já chega na mão de Paulo crente, porque alguém apresentou o evangelho a Timóteo dentro de casa. Timóteo não chega preparado para ser pastor, para ser presbítero, para ser missionário, para ser evangelista. Mas Timóteo chega crente em Cristo Jesus. Timóteo já tinha conhecido a Jesus, Timóteo já conhecia a palavra de Deus, Timóteo já tinha tomado uma decisão. A fé da criança passa de maneira direta e objetiva pelo que ela vê, pelo que ela sente, pelo que ela aprende dos adultos dentro de casa. Queridos, há uma confusão sobre papéis e responsabilidade muito grande. É um jogo de empurra-empurra eterno. A gente tem isso desde o primeiro pecado. Desde o momento que Deus chama Adão, e vale o destaque, de novo, da importância do papel do masculino. Apesar da primeira atitude do pecado ter sido de Eva, que ter ali se distraído com a serpente, ouvido aquela conversa e tocado no fruto, ela oferece para Adão, e Adão também consome. Os dois pecados, sim ou não? Os dois fazem parte da tragédia do pecado, sim ou não? Mas na hora de chamar a responsabilidade, Deus cobra de Adão. Adão, onde você está? Podia trocar a palavra Adão pelo meu nome. Podia trocar a palavra Adão pelo seu nome. Você que é homem de Deus dentro de casa. Onde você está diante das questões domésticas? Onde eu estou diante das questões domésticas? E eu quero estender as questões domésticas não apenas para os nossos filhos, sobrinhos e netos, do nosso convívio mais fechado, mas nós somos responsáveis por essa paróquia. E Deus tem mandado crianças a essa igreja todo santo domingo. E não tem um glória a Deus. Você deveria dar um glória a Deus. Mas as crianças que não vêm com seus pais, elas incomodam, elas atrapalham. Porque elas não têm o ritmo de culto que as crianças que vêm com o papai e a mamãe têm. Porque é novidade. Não sabe a hora de sentar, não sabe a hora de cantar, não sabe a hora de bater palma, apesar que tem um monte de irmão desafinado nas palmas. E eu nunca vi um negócio desse. Tem um povo indo e o irmão está voltando. Queridos, brincadeiras à parte. Qual tem sido o meu e o seu papel? Na hora que você vê um desses meninos e meninas que estão vindo, e glória a Deus que eles estão vindo, glória a Deus que de alguma forma o jiu-jitsu, o balé, as atividades da semana, o pilates, coloca a comunidade dentro da igreja e as crianças se sentem à vontade de entrar aqui, já sabem onde é o banheiro, já sabem onde é a salinha, já sabem o nome da gente, já sabem tudo.
mas não tem o pai dentro da igreja. Qual é o meu e o seu papel? Aí quando um está passando, um aqui está correndo, você fica procurando as tias. Não tem tia na igreja, irmão. Tem tia na igreja. A gente tem professoras e professoras do ministério com criança. Gente que trabalha, gente que estuda, gente que ora, gente que prepara uma aula. Aí cadê a tia da criança? Tio é você. Tiozinho chato. Por que você não participa? Você está vendo a coisa acontecendo? Isso serve para os jovens, serve para os adolescentes. Sai do seu lugar, vem sentar com uma, vem sentar com outra. As crianças querem ficar nos primeiros bancos, elas querem ver o que está acontecendo. Até o baterista, que é um meio esquisito que fica aqui, as crianças vêm para ver o baterista tocando. Só Jesus... Cadê o baterista? Olha lá o Felipe. Você está vindo mais vezes aqui, né? Glória a Deus, glória a Deus. Traz ele, Camila. Traz ele. Cadê aquela criança desnutrida que estava aqui? Meu Deus, o moleque está grande, hein? Queridos, a música chama atenção. Eles vêm ver o guitarrista, vêm ver o tecladista, vêm ver o que está acontecendo ali. Por que você não sai do seu lugar e vem ficar? Depois do culto você apresenta, chama o Felipe, chama o Davi, chama o Moisés, o Carlão, o Murilo, chama os meninos, vem cá, deixa eu te apresentar. Por que você não se envolve? A gente precisa viver a nossa prática de fé. A gente está falando da fé lá fora e Deus está mandando aqui dentro. Como é que a gente vai cuidar dos lá fora, se nem o que Deus está mandando, e a palavra diz, ide, e Deus está quebrando um galho enorme nosso, porque Deus está mandando. E quando Deus manda, eu e você não cuidamos. O texto vai dizer que Timóteo era crente, e não adianta querer transferir a responsabilidade. Quando Adão pecou, e Deus chamou a sua atenção, Adão, onde você está? Papel do homem, dar resposta, se apresentar diante de Deus, não é meter o louco, não é querer se esconder. A mulher que o Senhor me deu. E a mulher adulta, a mesma coisa, consciente do seu erro, a serpente que o Senhor criou. E tem muita gente trazendo a criança, o juniorzinho para dentro da igreja, para os tios, para as tias, resolver o seu BO, daquilo que você não trata na semana. Como tem muito pai e mãe levando criança para a escola, achando que a escola vai educar a criança. Escola não educa a criança, filho. Escola ensina português, matemática, ciências, geografia. Quem ensina educação, bom dia, boa tarde, dá licença, desculpa, eu errei, me perdoa. Quem ensina isso é papai e mamãe. E você quer que a escola faça o seu papel de educar, porque você não educa. Você quer que a igreja faça o seu papel de evangelizar, porque você não evangeliza. Em que momento da história? Eu e você vamos ser participantes da vida dos nossos filhos e das nossas filhas. Querido, escola é para escolarizar. Educação vem de casa. Igreja é para formar, para preparar, para discipular. Fé tem que vir da sua casa em nome de Jesus. E nós estamos falando para um público de gente crente. Para quem não tem fé, nós vamos fazer todo o trabalho. Culto no lar, evangelismo. Como chama aquelas ações de 5 dias da PEC? Tem classe de 5 dias, livrinho sem palavras. A gente faz o que tiver que fazer, irmão. Esse ano nós fizemos 4 EBFs aqui na igreja. Foi o mês inteiro de julho, envolvido com as crianças. Hoje, nós iniciamos o mês às 8 horas da manhã aqui orando. E quem estava dirigindo a oração da consagração do ministério com criança. Mas você não estava. Mas você não vem. Mas você não se envolve. Estavam basicamente todos os professores aqui do ministério. E você não sabe quem são. Você não sabe o nome da tia, do tio, que cuida do seu filho e da sua filha. Você não sabe nem o que está sendo estudado. Outro dia nós perguntamos aqui para 2, 3 crianças, e aí foi perguntar para os pais o que estava sendo estudado, o pai não sabe. Qual o papel, querido, de Adão e Eva? Qual o meu e o seu papel? Timóteo chega para Paulo preparado no que diz respeito a conhecer Jesus. Timóteo vai se tornar um grande homem de Deus,
Paulo vai ser responsável por transformar Timóteo num missionário, num evangelista e num pastor. Mas a fé de Timóteo, ele aprendeu com a sua mãe, ele aprendeu com Eunice, ele aprendeu com a sua avó, ele aprendeu com Lloyd. Passa mais um aí para a gente. O texto vai dizer aqui, fica com a Bíblia aberta ainda em Atos, havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma... Judio o quê? Já fechou a Bíblia, irmão? Oh, Jesus amado. Queima esse infeliz, quer dizer, não, Senhor, não queima não. Deixa a Bíblia aberta, irmão. Havia um discípulo chamado Timóteo, destaca a palavra discípulo, filho de uma judia crente, mulheres de Deus, e nós temos tantas mulheres de Deus aqui nessa casa. Como nós temos mulheres valorosas, desde as mais novas, das adolescentes e jovens, a gente tem umas meninas aqui encantadoras na fé, no ato de ministrar, de cantar, de dançar, de orar, e nós temos mulheres adultas, idosas aqui na nossa igreja, fantásticas. E em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, acho que está lá no slide, volta lá para o slide, acho que eu pus esse texto lá. Isso, 2 Timóteo 1,5, Paulo vai dizer a Timóteo, lembro da sua fé, sem fingimento. Paulo está elogiando a fé de Timóteo. Timóteo está no momento agora adulto, Timóteo agora é pastor de igreja, Timóteo está derrubado, Timóteo está entristecido, Timóteo está querendo largar o ministério, Timóteo está doente, está com problemas estomacais, e Paulo escreve uma carta para ele, e Paulo vai exortar, Paulo vai incentivar, Paulo vai motivar, e Paulo vai dizer assim, eu lembro da sua fé, sem fingimento, Timóteo, eu te conheço, eu sei quem você é, a mesma que primeiramente habitou em sua avó, Lloyd, e em sua mãe, Eunice, e estou certo, que habita em você também. É interessante o destaque dado por Lucas, que é o autor do texto de Atos que nós estamos lendo, dessa relação familiar de Timóteo. Não é à toa, não é à toa. A palavra de Deus não tem essa coisa de ser lançado coisas ao vento. Timóteo coloca em destaque, judia crente, porque havia um papel de uma mulher de Deus, de uma mulher de oração, de uma mulher que se preocupava em ensinar o seu filho, uma mulher que cobrava valores, uma mulher que, no nosso contexto de hoje, traz para a igreja, traz para a escola bíblica dominical, traz para os encontros, traz para o momento de intercessão, leva no acampa dentro, uma mulher que abre mão, muitas vezes não tem o apoio financeiro de um marido, de um ex-marido, marido preso, marido que abandonou, marido presente que abandona, e a mulher se dedica, corpo, alma e espírito, para trazer um menino, uma menina para a casa do Senhor, e tem muitas histórias aqui, desse tipo. Algumas dessas mulheres já venceram, porque seus maridos estão hoje aqui com elas, e a gente dá glória a Deus por isso também. Outras ainda estão lutando, e é importante minimamente nós entendermos o que significa uma judia crente naquela época. Nós estamos falando, querido, de uma época em que dentro do contexto judaico, ter um marido, ter um homem de uma outra etnia, de uma outra raça, aquilo era muito complicado para a mulher. Estamos falando de uma época que as mulheres eram vassalas dentro do Império Romano. Estamos falando de uma época que a mulher, se hoje tem tanta dificuldade de ser valorizada, imagina naquela época. Mas uma mulher que conseguiu formar a fé de Timóteo, de apresentar Timóteo ao ministério, crente em Cristo Jesus. Cadê as mães intercessoras aqui da igreja? As mães que oram pelos filhos? Cadê você que tem orado pelos seus, tem orado pelos outros? Deus vai dar vitória em nome de Jesus. E tem muitas mães que são vitoriosas, porque seus filhos estão aqui. Cadê as mães que têm seus filhos na casa do Senhor, que estão com ele? Dá um glória a Deus, irmão. Dá um glória a Deus. Mulheres valorosas. Só que, de novo, há uma responsabilidade para nós homens. Irmão, se quiser ir embora, agora é a hora. Eu paro 30 segundos e dou um tempo. Se quiser ir embora, agora é a hora.
Porque a genealogia de Jesus, tanto em Mateus quanto Lucas, colocam o papel de responsabilidade dos homens. Em Mateus, a genealogia de Jesus coloca todos os homens, filho de, até Abraão. E em Lucas, coloca Jesus até a paternidade do próprio Deus eterno. E demonstra o caráter da importância, porque espera-se do homem apresentar o seu filho a Cristo Jesus, o Senhor. É papel do homem. A mulher crente judia, ela dá identidade racial, ela dá identidade cultural. No contexto judaico, quem nasce de ventre de mulher judia é considerado judeu. Só que era o pai, a partir dos 3, 4 anos de idade, que toma o menino para si e passa a ensiná-lo na lei do Senhor. Para que esse menino, quando chega perto dos seus 13 anos, ele seja examinado na palavra de Deus, como Jesus foi examinado no templo. Você tem feito isso com teu filho? Você tem ensinado a ele a palavra de Deus? Você tem cumprido o papel sacerdotal? O papel do sacerdote da casa foi dado, isso é um privilégio, ao homem. As mulheres são parceiras, as mulheres complementam, o homem sozinho não tem a totalidade da imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus está na família, na somatória homem mais mulher. Deus os criou macho e fêmea, homem mais mulher, Ele lhes deu a imagem e semelhança. Mas há papéis e responsabilidades definidos. Eu vou dizer de novo, diante de Deus não há diferença nenhuma entre o macho e a fêmea, amém? Diante da sociedade há. As mulheres ganham menos, as mulheres trabalham mais, tem um monte de diferença na sociedade. Diante de Deus não, mas há papéis e responsabilidades diferentes, e os homens têm sido omissos. Ao mesmo tempo que vale a pena enaltecer Eunice, e Eunice foi uma grande mulher de Deus, uma judia crente, que cumpriu um papel excelente, que formou o caráter espiritual de Timóteo, para Timóteo se tornar a segunda geração, depois dos discípulos e apóstolos de Cristo, a dar continuidade na igreja. Mas cadê o pai de Timóteo? Que nem o nome do infeliz aparece. Cadê? Paulo também era filho. Paulo tinha cidadania romana. Possivelmente Paulo também era filho de pai estrangeiro. Cadê, irmão, os homens de Deus cuidando das suas casas? Cadê os homens de Deus cuidando dos meninos, dos juniores, dos adolescentes da casa de Deus? A gente tem muito junior e adolescente aqui na igreja que não tem a figura do pai dentro de casa. E eu e você fomos chamados para cumprir esse papel em nome de Jesus. Querido, o texto é mais dolorido do que parece. Porque o texto vai dizer, Timóteo já era um homem adulto. E o texto destaca que Timóteo não havia sido circuncidado. Isso dói. E isso era papel do homem. A ideia da circuncisão, aqui no contexto de Paulo, é para que Timóteo não tivesse problema de entrar e sair nas comunidades judaicas. Mas a circuncisão, além desse quesito religioso, a circuncisão tem um quesito espiritual muito forte. Abraão circuncidou seu filho Isaque, assim como Moisés circuncidou seus filhos, Gerson. Jesus foi levado ao templo para ser circuncidado. Quem fazia isso era um sacerdote, e quem levava era o pai. A circuncisão, ela é uma operação no órgão sexual masculino que acontece no 8º dia de nascimento da criança. Ela tem um significado, porque ela traz uma identidade com Deus Criador. A partir de Abraão, o povo de Deus tem uma identidade. Era física. Em Cristo Jesus, nós somos marcados e selados com o Espírito Santo de Deus. Amém? Não precisa fazer mais cirurgia no próprio corpo. Mas naquela época não. Naquela época, a marca era física. A marca era humana. E Timóteo não era marcado. Timóteo não era aliançado, ritualisticamente. Porque o pai dele não fez. Assim como muitos homens não têm, de fato,
feito aliança com os seus filhos e o Deus eterno. Abraão circunda Isaque. A circuncisão era um ato muito significativo e faz parte. Homens de Deus, é privilégio nosso levar os nossos filhos à presença de Deus. É privilégio nosso orarmos com os nossos filhos. A avó Lloyd, a mãe Eunice fizeram um trabalho excelente, excepcional, mas tinha um limite. Elas não podiam circuncidar. Não seriam as mulheres que levariam Timóteo para ser marcado ritualisticamente em aliança com Deus. Você tem cumprido esse papel? Nós temos adultos hoje casados, pastores, advogados, arquitetos, profissionais, motoristas, pedreiros, gente forte, gente máscula, gente viril, com o coração sem aliança com Deus, porque foi roubado lá na sua primeira infância. E eu quero dizer para você que assim como Timóteo encontrou em Paulo uma referência masculina e espiritual, você vai encontrar nessa igreja também em nome de Jesus. Tem muitos homens de Deus aqui nessa casa, tem homens de oração, tem homens de palavra, tem homens de evangelismo, tem homens de amor, tem homens de cuidado, tem muitos homens valorosos nessa casa. Tem uns 2 ou 3 sem vergonha, não passa disso. A maioria são homens de Deus em nome de Jesus. Amém. Você crê nisso? Amém. Adolescentes, jovens, se você não tem o seu pai na casa do Senhor ainda, ande, comece a andar com os homens de Deus. Venha no encontro de homens sexta-feira. É muito legal quando alguns adolescentes e alguns jovens vêm. Você, homem adulto, não vem. Mas nós temos recebido os nossos adolescentes e jovens aqui no encontro de homens. E o papo aqui na sexta-feira é papo cabeça mesmo. Os caras saem até torto, né, Onda? A gente sai daqui enroscado. Que é para aprender a ser homem, homem de Deus em nome de Jesus. Mas você não tem tempo, né, meu? Você trabalha demais. Você está sempre cansado. Você tem sempre alguma coisa a fazer. Sempre você deixa para o outro. E você tem perdido o privilégio de ser pai da fé na vida de alguém. Paulo vai se apresentar como verdadeiro pai da fé de Timóteo. E aí vem o destaque, querido. A fé não fingida de Eunice. A fé não fingida de Lloyd. Porque tem muita gente com a fé fingida. Muita gente que a fé, aquilo que acontece dentro da igreja, não se confirma dentro de casa. A Débora falou da dor do coração de crianças, de aluninhos, de famílias crentes, e são muitos, irmãos, são muitos. Qual foi a última vez que você verbalizou, você pai, você homem, você tio, você avô, você verbalizou uma palavra de elogio, uma palavra de amor ao teu menino e à tua menina? Você disse, eu te amo, parabéns pelo que você fez, nossa, ficou muito legal, eu gostei disso que você fez, olha, não está tão bom, mas eu vou fazer junto com você, eu vou te ensinar. Eu já tive papo com os meninos aqui na igreja, com 17 anos, reclamando que o pai nunca tinha ensinado ele, nem a fazer a barba. E a gente está falando do básico, de um relacionamento, de um pai com um filho. Mas nem ensinar a fazer a barba, irmão. Nem o basicão. Como é que a gente vai falar de orar? Como é que a gente vai falar de vida espiritual, se nem o básico você não ensina? Você não anda com o teu menino, você não anda com a tua menina. Queridos, Eunice e Lloyd fizeram um trabalho excelente, mas foi desgastante para as duas, porque a gente tem um pai ausente na história de Timóteo, como tantos dentro da igreja, no dia de hoje. Mas ainda dá tempo, em nome de Jesus, ainda dá tempo de nós fazermos a diferença. Havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma mulher crente. Os irmãos da igreja, os irmãos de Listra e os irmãos de Icônio davam bom testemunho dele. Para terminar,
Passa mais uma aí. A fé precisa ser compartilhada e precisa ser uma fé inspirativa, irmão. Paulo vai bater no peito em 2 momentos, tanto em Corinto quanto na carta de Éfeso. Ele vai dizer assim: sejam meus imitadores, como eu sou um imitador de Cristo. Timóteo não teve um pai na fé. Ele tem um homem grego que a gente não sabe o nome. Ele não teve um homem de Deus para lhe apresentar a fé verdadeira e genuína, que desse testemunho de Jesus, que orasse com ele, que cantasse com ele, que saísse no evangelismo, que viesse num domingo de jejum e oração, que viesse numa vigília, nas nossas 24 horas de oração no começo do ano, que fosse numa viagem missionária, que ensinasse a ele o valor do dízimo e da oferta. Ele nunca teve ninguém que fizesse isso, mas teve homens de fé que fizeram a diferença na vida de Timóteo. A palavra que vai dizer aqui que os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele, é interessante que essa palavra testemunho no original, ela significa aqueles que saíram do mesmo útero. A ideia de dar bom testemunho é de irmandade mesmo. De alguma forma, de irmãos mais velhos, que foram gerados do mesmo Deus, da mesma fé, e que puxaram para perto. E de novo, não precisa ser só os homens adultos, você jovem pode fazer isso também. Você mulher pode fazer isso também. Homens e mulheres de Deus, que na comunidade, no caso aqui, de Listra e Icônio, deram bom testemunho, inspiraram a fé de Timóteo. Você tem uma fé que inspira a criança, o junior, o adolescente? Como homens de Deus, temos sido exemplos dentro de casa? Como homens de Deus, temos sido exemplos para as nossas famílias, para a nossa vizinhança, para esta comunidade? Como homens de Deus, temos sido referência espiritual para os meninos, para as meninas, para os juniores e os adolescentes? Timóteo não foi ensinado em casa a ser homem de Deus provedor. Timóteo não foi ensinado dentro de casa a ser um apoiador, a ser um incentivador. Timóteo talvez não tenha sido ensinado dentro de casa o valor da mulher cristã. Por que tem tanto homem violento? Por que tem tanto homem pilantra? São vários motivos. Vários motivos. Um deles diz respeito à ausência masculina, ao chamado abandono paternal. Timóteo não aprendeu dentro de casa como ser marido para sua esposa. Talvez ele possa ter aprendido como ser um marido comum, mas não como o marido que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Isso ele não aprendeu. Isso ele não aprendeu. Como ser sacerdote do seu lar. Contudo, havia homens, irmãos, em Listra e Icônio, que davam, me ajudem? Davam bom testemunho. Gente que pela rotina, pelo exemplo, pelo dia a dia na igreja, inspirou Timóteo a ser um grande homem de Deus. Você que não tem o seu pai, você que não tem a sua mãe, você que não tem uma referência masculina, ou uma referência feminina de fé dentro de casa, eu vou dizer de novo, tem homens e mulheres de Deus nessa igreja que você pode seguir e acompanhar em nome de Jesus. São falhos, são humanos, têm suas limitações, mas tem muita gente crente nessa igreja. Tem muita gente crente que pode te encaminhar na presença do Senhor. Paulo herda Timóteo já crente, Timóteo já discípulo, mas é Paulo que vai fazer de Timóteo um grande homem de Deus. É a partir da amizade, da paternidade espiritual, na relação entre um crente mais velho e um jovem, um adolescente, que Timóteo aprende a se relacionar com Deus.